Olá, eu sou o professor Jorge Gustavo e hoje eu quero te dar uma dica a respeito do princípio da segurança jurídica, mais especificamente falando aqui dos direitos constitucional e direito administrativo, que é a disciplina que eu leciono. Então vamos lá, meus caros. Seguinte, o princípio da segurança jurídica é aquele princípio que busca uma estabilização nas relações jurídicas. E o que veda-se? O que acontece? O que ocorre? Veda-se a interpretação retroativa da lei. Então, uma nova lei, ela não pode ser interpretada de forma o quê? Retroativa. Ela não pode voltar no tempo e alcançar as relações jurídicas que já detêm uma certa estabilidade. Então, me acompanha aqui comigo no meu esquema. Olha só, o princípio da segurança jurídica, ele está disposto no artigo 5º, inciso 36 da Constituição Federal. E ele diz pra gente que a lei não vai prejudicar o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada. Enfim, quando nós analisamos um ato, nós temos a teoria pontiana de Pontes de Miranda, que ela traz os planos de análise de um ato pra gente. E o ato ele deve ser analisado de três formas. Me acompanha. Nós temos o plano da existência, também chamado de plano da perfeição, que nós vamos observar se o ato já entrou no mundo jurídico. Nós temos o plano de validade, que nós vamos observar se o ato cumpriu os seus requisitos legais. E nós temos o plano da eficácia, que é quando nós vamos verificar se o ato já produziu os seus efeitos. Agora, lá na segurança jurídica, nós temos o quê? O direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada. O que seria um ato jurídico perfeito? É aquele ato que já se formou, por exemplo, um contrato. Então, se uma lei nova chega trazendo normas diferenciadas, ela não vai retroagir para alcançar um contrato que já cumpriu todas as suas etapas de formação. Agora, o direito adquirido, me acompanha aqui, ó. O direito adquirido é aquele que já se incorporou ao patrimônio jurídico do titular. Por exemplo, a antiga licença-prêmio e a nova licença-capacitação. Me acompanha aqui, joga aqui comigo, ó. Seguinte, a nova licença-prêmio e a antiga licença-capacitação. Na verdade, a antiga licença-prêmio e a nova licença-capacitação. O que acontecia? O servidor, quando ele entrava no serviço público antes dessa atualização, ele teria direito à licença-prêmio. O que seria a licença-prêmio, meus caros? A licença-prêmio é aquela licença onde o servidor trabalharia um quinquênio, 5 anos, se ele fosse assíduo, trabalhasse sem ter falta injustificada, de 1º de janeiro até 31 de dezembro, o que ia acontecer? Ele teria direito a uma licença de 3 meses, depois de trabalhado 5 anos, onde ele ia ficar em casa, sem trabalhar e recebendo a sua remuneração. Agora, nós tivemos uma mudança na 8.112. Na 8.112 não existe mais a licença-prêmio, existe a licença-capacitação. Ocasião em que o servidor, ele trabalha um quinquênio, ele vai ter direito a tirar uma licença de até 3 meses para fazer um curso de capacitação e não para ficar em casa sem trabalhar. Agora, o servidor que entrou no serviço público e ele estava faltando 1 ano para conseguir a licença-prêmio. Quando estava faltando esse 1 ano, chegou a licença-capacitação. E aí, qual a licença que ele vai gozar? A antiga licença-prêmio ou a nova licença-capacitação? Como ele já começou a preencher os requisitos da licença-prêmio, obviamente, quando ele completar, ele vai ter direito à licença-prêmio. E só depois, quando ele voltar para a sua nova contagem, é que ele vai cair no regime da licença-capacitação. Lembrando que o servidor ele não tem direito ao regime jurídico. Então, por exemplo, aqui no DF, nós tínhamos a Lei 8.112 aplicada ao Distrito Federal. Chegou a Lei Complementar 840 de 2011. O servidor ele vai ser obrigatoriamente, ele terá que seguir obrigatoriamente a nova legislação, a Lei Complementar 840 de 2011. Ele não pode continuar, escolher em ficar com a antiga Lei 8.112, porque ele não tem direito a esse novo regime jurídico. Interessante nós falarmos aqui dessa parte. O candidato aprovado dentro do número de vagas, ele tem direito adquirido à nomeação. Logo,
Logo, aquele direito ele já se incorporou ao patrimônio jurídico da pessoa. É um direito subjetivo, é um direito do sujeito. Ele deixa de ser um direito objetivo, apenas previsto na lei. Ele preencheu os requisitos daquele direito. Então, aquele direito ele deixa de apenas estar previsto na lei e se incorpora ao patrimônio jurídico do seu titular, que é diferente da expectativa de direito, que é o caso do candidato que for aprovado dentro do cadastro reserva. Bacana. Agora, olha só, nossa última observação: a coisa julgada é a decisão judicial imutável, é aquela decisão judicial transitada em julgado que não cabe mais recurso. Só que nós temos exceções à coisa julgada. Por exemplo, eu posso entrar com uma ação rescisória quando eu tiver novas provas no prazo de até 2 anos. Para quê? Para tentar desfazer aquela decisão civil. Agora, se eu tiver novas provas também, eu posso entrar com uma revisão criminal para tentar fazer o quê? Desfazer uma decisão no direito penal. E nós também temos a lei penal nova e benéfica, que é a novatio legis in melius. O que acontece? Acompanha aqui comigo. A lei penal ela não pode retroagir, salvo para beneficiar o réu. Então, se a lei for em benefício, ela pode retroagir. É o caso, por exemplo, do abolitio criminis, do adultério. Antes, adultério era considerado crime. E depois ele foi abolido, essa figura criminal ela foi retirada do ordenamento jurídico. Então, o que aconteceu com as pessoas que cumpriam pena por causa do adultério? Todas foram isentas e foram desconsideradas. Então, o princípio da segurança jurídica e algumas exceções, alguns aspectos, foi a nossa dica de hoje de direito administrativo. E um abraço, bons estudos e até a próxima.